da ciência por meio de espaços de interações discursivas, por meio de espaços de interações, só um instante, por meio de espaços de interações discursivas, oportunizando também o trabalho com práticas epistêmicas. E nesse contexto de interações discursivas, que o objetivo desse trabalho é discutir as contribuições do ENSE para o desenvolvimento do processo argumentativo. Então, a gente as questões e relações entre o ensino de ciências por investigação e as práticas epistêmicas no âmbito do processo argumentativo. E falando um pouco mais dessas práticas epistêmicas no contexto do ensino de ciências por investigação, então, quando a gente fala do ensino de ciências por investigação, a gente já pressupõe a ocorrência de espaços que oportunizem aos estudantes uma aprendizagem de modo que eles sejam ativos nesse processo. Eles participam e se engajem de forma ativa em atividades de resolução de problemas, bem como tenham a oportunidade de construir a sua liberdade intelectual para a construção do conhecimento e, consequentemente, seu processo de aprendizagem. Então, se a gente pensar nessas práticas epistêmicas, falando um pouco dessas práticas epistêmicas, se a gente, ao pautar-se, ao considerar a importância das interações dialógicas que ocorrem no âmbito de sala de aula, parte dessa interação entre alunos e professor, exposição, avaliação, comunicação e legitimação do conhecimento. Essas práticas epistêmicas, elas já fazem parte da comunidade científica, né, e elas são utilizadas pela comunidade científica no processo de construção. Então, se a gente ir para o âmbito de sala de aula, mais especificamente no contexto do ensino de ciências por investigação, os alunos eles têm a oportunidade de retomar os seus conhecimentos prévios, bem como elaborar hipóteses explicativas, e eles também são instigados a avaliarem a veracidade das informações. Então, é possível que, no caso, a prática disso, por meio do ensino de ciências por investigação, é possível estabelecer relações entre os dados e as acessões de conhecimento. Então, os estudantes, eles, a partir das discussões, dos momentos que eles estão contrastando as suas ideias, eles comunicam esse conhecimento. Então, a argumentação também pode perpassar aí nesse momento, né, no momento que eles estão, a importância da argumentação também como uma prática de comunicação. E indo um pouco mais à frente, em relação ao desenvolvimento ativo, a gente parte aí das interações discursivas no ensino de ciências por investigação, uma vez que o ENSE oportuniza esse espaço, né, da emergência de pontos de vista. Então, é possível perceber que os estudantes podem discutir seus pontos de vista, suas proposições, como também questionar as proposições dos colegas. Então, a gente pode perceber a ocorrência aí de processos ativos. E trazendo como exemplo, eu trago os do como que são evidenciados em atividades investigativas no ensino por investigação, que é quando o professor ele instiga os estudantes, né, acerca de como eles conseguiram resolver o problema e por que aquelas hipóteses, aquelas construídas por eles, são válidas ou não. Então, a gente percebe aí a importância da pergunta, dos questionamentos, do processo argumentativo. Além disso, quando a gente fala dessa importância da pergunta, a gente fala do fato de estimulados ao desenvolvimento dessas explicações. Momentos que eles estão desenvolvendo essas explicações e estão discutindo com os colegas, então a gente pode perceber também a influência do compartilhamento de ideias. Então, a gente traz a argumentação. Quando a gente o argumento ele não necessariamente sem que os indivíduos discutam. Então, quando a gente fala do processo argumentativo, a gente fala de um processo de interação dialógica de ideias. E assim, eu trago algumas considerações acerca dessas discussões, da importância de espaços que ativa dos estudantes, de modo, então,
o ensino por investigação, ele entra aí com um potencial, né, para o desenvolvimento de espaços para a ocorrência da argumentação, né, uma vez que, como eu já falei, o ensino por investigação, ele oportuniza o espaço para a ocorrência dessas interações dialógicas, das interações discursivas, bem como o ensino por investigação faz com que os alunos, permite que os alunos tenham contato, né, com práticas epistêmicas, né, sendo a argumentação uma das práticas, né, prática de avaliação e de comunicação que pode estar sendo evidenciado ao longo do processo de investigação. Outro ponto importante que a gente deve considerar é que o ensino de ciências por investigação oportuniza o entendimento de conceitos científicos, bem como aspectos para a sua construção. Então, o ENSE, ele não só oportuniza o entendimento de conceitos, como oportuniza o entendimento dos procedimentos e das práticas que estão envolvidas no processo de construção do conhecimento científico, né? Então, bem como esse entendimento da natureza da ciência. Então, eu trago algumas referências do trabalho, amparo a pesquisa do Estado da Bahia pelo fomento da pesquisa, e agradeço também ao grupo de pesquisa do qual faço parte, o Grupo de Estudos e Pesquisas em Práticas Pedagógicas e Docência, o GPED. E obrigado pela atenção de todos. Muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos para o próximo trabalho, pessoal. Próximo trabalho é análise do argumento presente em textos escritos de alunos do 9º ano do ensino fundamental, e o Felipe que vai apresentar para nós. Você pode compartilhar a tela com a gente, Felipe, fazendo favor? Posso sim, já vou compartilhar a tela. Você quer que te avise quando faltar 2 minutos? Eu estou com um cronômetro aqui, não se preocupa. Ok, então. Pode Vocês começar. estão ouvindo minha tela? Sim. Ok. Fique à vontade, então. Bom dia, pessoal. Obrigado, Ana. Meu nome é Felipe e eu, juntamente com a Ayla e a Maria Carolina, a gente vai apresentar um trabalho desenvolvido para a disciplina de Comunicação e Linguagem no ensino de Biologia, idealmente no 4º semestre do curso de licenciatura em Ciências Biológicas da USP de Ribeirão Preto. Então, a gente realizou um projeto denominado Análise do Argumento, presente em textos escritos de alunos do 9º ano do ensino fundamental. Então, a gente vai analisar a capacidade argumentativa dos alunos dos 9º anos, no final do ensino fundamental 2, pertencentes a uma escola pública, estadual pública do município de Ribeirão Preto, uma escola chamada de Janeira Velho. E a gente, por meio desse projeto, quer analisar de forma apurada a estrutura e os conteúdos dos argumentos das produções textuais desenvolvidas pelos alunos dos 9º anos durante uma sequência didática investigativa. A gente vai explicar mais para frente. A gente primeiro aplicou uma sequência didática investigativa em uma aula, e em outra aula a gente propôs aos alunos uma construção textual. Então, a análise desenvolvida ela é muito importante, pois a capacidade argumentativa é um dos indicadores na aprendizagem de ciências, e a argumentação em si, que é o processo de associação de dados, teorias, informações, para a construção de explicações, modelos e teorias ao mundo, ao nosso redor, ela é fundamental para o alcance do conhecimento científico efetivo. As aulas tradicionais de biologia, elas muitas vezes falham ao não fornecerem aos alunos nenhuma formação de capacidade crítica e também nenhuma capacidade de interpretar fenômenos que ocorrem ao redor deles. Então, através disso, através de uma sequência investigativa e também da amostra de dados, como tabelas e gráficos, a gente pediu para os alunos desenvolverem argumentos, realizarem uma produção textual dentro de um tema que a gente vai explicar mais ao longo do seminário. Em relação à metodologia, então a pesquisa foi realizada nas 2 salas de aula, nos 2 anos, e o tema da nossa sequência didática foi as abelhas são importantes?
Então, mais especificamente em relação à polinização, e a nossa 5RC investigativa foi desenvolvida em 2 aulas. Na primeira aula, como eu já disse, a gente pretendia a construção de um conhecimento em conjunto, uma roda de conversa. Então, nós trouxemos uma notícia a respeito do desaparecimento de abelhas e como esse desaparecimento acarreta em prejuízos sociais e ambientais, ou seja, para os seres humanos e também para os outros seres vivos. E, além dessa notícia, a gente trouxe vários materiais biológicos, como plantas, flores e também um insetário, com ênfase em polinizadores. A gente, como organizadores da sequência investigativa, a gente não deu nenhuma resposta para eles, a gente só incitava e fazia perguntas que os levassem até a informação da conexão entre as flores e os insetos. Então, a gente se separou em grupos, em 3 grupos, um para cada um dos alunos ministrantes da sequência, e a gente sentava com os alunos e perguntava para eles por que eles acham que a flor tinha tal formato, por que eles achavam que o inseto apresentava uma estrutura bucal em específica, como, por exemplo, a borboleta. E depois dessa conversa, a partir do conhecimento dos alunos, a gente foi montando uma base teórica e uma base de informações que, no final da aula, os 3 grupos se juntaram e a gente pôde explicar para todos, a partir das informações trazidas por eles mesmos, os conceitos que nós tínhamos idealizado para a sequência didática. Então, na segunda aula, com os conhecimentos já ressaltados em cada um dos alunos, a gente pediu para eles que eles desenvolvessem uma atividade textual. Então, a gente criou um cenário hipotético em que haveria a construção de uma a implantação de uma lavoura de café, mas que para isso seria necessário o desmatamento de uma área nativa. E aí a gente perguntava para os alunos se eles eram a favor ou contra a implantação dessa lavoura. Além dessa pergunta, a gente tinha dados, um gráfico e uma tabela que demonstravam, por exemplo, a queda dos polinizadores, a morte dos polinizadores a partir da implantação da lavoura de café. E, adicionalmente, a gente também tinha um crescimento econômico hipotético da região a partir também da implantação da lavoura de café. Então, seriam 2 cenários contrastantes, né? O crescimento econômico em detrimento da morte dos polinizadores. E a gente queria que os alunos se posicionassem quanto a esses 2 cenários a partir dos dados que a gente disponibilizou na sequência investigativa e que eles foram trazendo também na roda de conversa. Após a construção dos textos, a gente analisou os argumentos pelas ideias de Tomlin. Então, cada texto analisado foi atribuído um valor para cada parâmetro. Os parâmetros, que são os dados, garantia, apoio, qualificador, conclusão e refutação, que a gente vai explicar no próximo slide, eles poderiam receber 0 como ausente, 1 como incompleto, se ele estava presente, mas não foi o suficiente, ou se a gente achou ele incoerente ou mal formulado, e presente se ele satisfez o que a gente idealizava do parâmetro. Então, em relação a cada um dos parâmetros em específico, a gente tem a conclusão, que ela reflete a interpretação da pergunta pelos alunos, ou o posicionamento em si, se o aluno é a favor ou contra a lavoura de café. E a gente pôde perceber que 92% dos alunos, eles conseguiram interpretar a pergunta central, apesar de que 8% deles apenas soltaram dados, escreveram dados e não concluíram nada. Por outro lado, os dados, eles estiveram presentes em todos os textos, 100% dos textos, e eles estavam relacionados principalmente à sequência investigativa e à roda de conversa. Os alunos trouxeram dados que favorecessem o ponto de vista que eles estavam defendendo, ou seja, a implantação ou não da lavoura de café, de acordo com a nossa conversa realizada na roda de conversa, na aula 1. Em relação à garantia, metade dos textos não tiveram a garantia e nenhum apoio. A garantia é utilizada para suportar os dados e o apoio fortalece a garantia. Então, a gente tem uma hierarquia. Consequentemente, se o texto não tem uma garantia, ele dificilmente vai ter um apoio.
a gente conseguiu perceber que 31% dos textos tinha uma garantia e um valor menor que isso tinha um apoio. Em relação à refutação, que seria um contra-argumento de mostrar, apesar de, por exemplo, apesar de a lavoura de café aumentar o crescimento econômico da região, os impactos a longo prazo com o desaparecimento dos polinizadores será muito mais importante. Então, vários alunos trouxeram isso, cerca de 25% deles trouxeram esse tipo de discurso. Em relação ao qualificador modal, apenas 8% desses alunos trouxeram, e é possível perceber que isso está relacionado à habilidade de escrita dos alunos, que é muito escassa e cheio de erros gramaticais e de concordância, e que também está relacionado à falta de incentivo dentro do próprio ensino fundamental. Então, em relação aos dados, aos parâmetros, a gente já deu uma passada, e aqui a gente vai mostrar rapidinho como foi o posicionamento dos alunos em relação à implantação da monocultura de café. Então, a gente pode perceber que grande parte dos alunos foram contra a implantação da monocultura de café, que está, de certa forma, alinhado com a roda de conversa e as informações trazidas na aula 1, na sequência investigativa. E, da mesma forma, tiveram 11 alunos que foram a favor da implantação de café pelos motivos econômicos e não se preocuparam com os polinizadores. Enquanto isso, 3 alunos não concluíram nada, apenas soltaram os dados. Em relação às considerações finais, como eu já disse, a maior parte dos alunos conseguiu inserir as informações e conseguiram construir o argumento de forma não tão elaborada, como visualizado no parâmetro dados, e a maior dificuldade que a gente percebeu é em relação à coerência dos conceitos apresentados e na conexão das ideias. Então, a gente percebe que eles têm um conhecimento biológico, mas eles não sabem como passar isso para o papel e de como conectar essas ideias. Tanto que nós percebemos que, oralmente, eles conseguem fazer a conexão das ideias de uma forma muito mais efetiva do que numa linguagem escrita. Então, os problemas relacionados à comunicação e à linguagem, eles superam as compreensões dos conceitos científicos. Então, no geral, a gente conseguiu observar que os alunos têm muita dificuldade para a produção de um texto argumentativo, e isso está relacionado às bases político-educacionais do ensino fundamental, do Brasil e da instituição escola como um todo, que ignoram o ensino por investigação a favor de uma educação tradicional. E aqui são as nossas referências. Queria agradecer todos que estão presentes aqui hoje, o professor Marcelo Motocani, responsável pela disciplina, o mestrando Natan Felisberto, que nos auxiliou na construção desse relatório, a professora Tânia Mara, que recebeu a gente na escola, e aos alunos que participaram da sequência. Muito obrigado. Obrigada, Felipe. Parabéns. Vamos ao próximo trabalho, então. Joe. Construindo argumentos e contra-argumentos no estudo das interações discursivas durante um debate sociocientífico de estudantes dos anos finais do ensino fundamental. Vou compartilhar minha tela com vocês, pedindo desculpa mais uma vez pela barulheira. Eu sei que está intensa, mas infelizmente não tem como ir contra ela. Você pode parar de compartilhar a sua tela, por favor, Felipe? Desculpa, Ana, é que eu nunca mexi no Zoom e eu tô com um pouco de dificuldade. Eu já paro de compartilhar. Tá, joia. Sem problema. Todo mundo está vendo o meu compartilhamento, gente? Tá? Alguém me dá um retorno aí, por favor? Sim, Ana. Estamos vendo. Sim, Ana. Obrigada.
Então, o nosso trabalho é sobre a construção de argumentos e contra-argumentos, né? Um estudo das interações discursivas, num debate sociocientífico sobre o eucalipto dos estudantes nos anos finais do ensino fundamental. Esse trabalho foi produzido por mim, pelo Rubens e pela professora Danusa Monfort. Então, eu vou aqui dar um panorama, né, da argumentação. Ela é um aspecto central da investigação. Ela é analisada principalmente a partir de interações discursivas em sala de aula. Muitos trabalhos vão se dedicar a questões sociocientíficas, principalmente porque ela fomenta a argumentação. E os aspectos centrais da argumentação são o uso de evidências e contra-argumentação. E na literatura, a gente observa que esses também são os principais desafios que os estudantes encontram. E a nossa questão de pesquisa é como os alunos do 7º ano do ensino fundamental constroem argumentos e contra-argumentos e como utilizam as evidências nas aulas de ciências ao participarem de um debate sobre a questão sociocientífica dos efeitos das plantações de eucalipto. A nossa metodologia, ela teve como fonte de dados a observação participante, registro em vídeo e áudio, notas de campo e artefatos. As análises, elas tiveram nível macroscópico, que são tabelas descritivas e mapas de eventos. Nossa principal fundamentação teórica é a etnografia interacional. A partir dessa análise macroscópica, nós identificamos e selecionamos os telling cases que foram analisados microscopicamente. Então, nós fizemos a transcrição das interações, palavra a palavra. Essa transcrição e análise foi feita através de unidades de mensagem, que é uma ferramenta da microetnografia. E, a partir da análise dessas transcrições, nós construímos as narrativas e a construção de respostas para a nossa pergunta. Essa turma, né, o contexto de pesquisa, é uma turma que é investigada desde o 1º ano das séries do ensino fundamental. Então, é um projeto longitudinal desenvolvido pelo nosso grupo de pesquisa. A época da coleta de dados que a gente está analisando corresponde ao ano de 2018, quando esses alunos estavam no 7º ano do ensino fundamental. E o debate em si, ele consistiu de 2 aulas de 1h20. A primeira atividade envolvia análise de textos de apoio, que foram fornecidos pelo professor. 3 desses textos eram favoráveis à plantação de eucalipto e 3 desfavoráveis ao plantio. E nessa primeira atividade, os alunos tiveram que analisar todos esses textos e classificar, né, se era favorável ou desfavorável, e analisar esse texto. Ele tinha dados e também tinha outras informações. A segunda atividade, que vai ser que eu vou trazer alguns dados aqui para análise, ela foi o debate em si. Então, a turma foi organizada em 12 grupos, sendo que cada texto de apoio ia ser utilizado por 2 grupos. Um teria que construir uma contra-argumentação, né, porque aquele texto era desfavorável ao posicionamento deles, e o outro grupo tinha que construir a argumentação usando aquele material para apoiar o seu argumento, a sua defesa. E aí, nessa tabela aqui, está mostrando quais foram os debates. Então, essa atividade do debate foi dividida em 6 debates, né, porque cada um era referente a um texto de apoio. E aí, tinha o grupo favorável ao plantio e o grupo contrário ao plantio. Esses que estão em destaque em amarelo são os 3 telling cases que nós selecionamos para poder fazer aquela análise mais detalhada. Como resultados, o que nós percebemos? Existia uma diversidade de formas de participação dos estudantes ao longo da atividade.
Então, tinham alunos que se engajavam mais, tinham alunos que não participavam, tinha alunos que se restringiam a ler o texto fornecido pelo professor, outros que fizeram pesquisas mais aprofundadas, e também observamos uma diversidade de formas do debate em si se desenvolver. Então, por exemplo, na parte de construção de argumentos, nós percebemos que alguns grupos usaram os dados do texto de apoio e informações de outras fontes, como nesse primeiro exemplo da Eliana, né? O que está em destaque em azul são informações que ela trouxe de outras fontes que ela pesquisou. Então, ela não se restringiu na construção do argumento dela a utilizar apenas os dados do texto de apoio que o professor forneceu. O outro aluno, que é o Pedro, ele, além de usar os dados do texto de apoio, ele usa como estratégia para construir os seus argumentos o apelo emocional, né? Quando ele fala aí, ó, sem o eucalipto, a nossa educação estaria comprometida. Então, ele tenta persuadir através desse apelo emocional. Já na construção dos contra-argumentos, nós percebemos que a maioria dos estudantes que estavam nessa posição optou por desviar dos dados e informações do texto de apoio, buscando outras fontes. E há um grupo só que nós observamos a avaliação dos dados e informações do texto de apoio. Então, o Paulo, ele fala assim, o eucalipto, como ela disse, consome muita água. Isso era uma informação que estava no texto de apoio. Mas a gente achou uma evidência que isso é um mito. Então, ele está questionando aquele dado. Ele fala que o eucalipto consome muita água, mas apenas nos primeiros anos do crescimento. Então, esse grupo traz um entendimento de que os dados e evidências eles podem ser questionados e reflete o que se espera na ciência escolar e na ciência acadêmica, né? Os outros pesquisadores, eles têm essa função de analisar as evidências que um artigo apresenta, como que estão sendo analisadas essas evidências. Então, esse posicionamento dos alunos de avaliar os dados e as informações que estão no texto de apoio foi entendido por nós como uma compreensão, né, uma concepção da ciência de que pode haver esse tipo de questionamento, o que é coerente com o que se espera na ciência escolar, assim como na ciência acadêmica. E quais foram as possíveis explicações, né, que nós encontramos para essa não avaliação dos dados e das informações disponíveis no texto de apoio, que era uma expectativa que se tinha quando essa atividade foi elaborada. Na literatura, nós encontramos que existe um ideal de verdade inquestionável que as evidências científicas podem carregar. E, portanto, os estudantes não se sentem aptos a criticá-las e avaliá-las. Isso a gente encontrou nos textos da Albi e do Seber. E outra forma de interpretar essa não avaliação dos alunos, que nós encontramos em Osborne, Duran e Simon, foi que muitos estudantes não levam em consideração alguns elementos como os presentes na evidência para elaborar sua resposta ou contra-argumento, e tiram conclusões precipitadas. Então, existem esses dois caminhos de análise, né, em relação a essa não avaliação pelos estudantes. E como considerações finais, é necessário ampliar o conhecimento sobre o uso de evidências no contexto da escola, né, da sala de aula, assim como aspectos da construção de contra-argumentos que ainda são pouco conhecidos no campo. O presente trabalho ele pode contribuir para uma melhor compreensão das dificuldades e potencialidades dos estudantes na construção de argumentos e também na análise de evidências. Muito obrigada a todos. O próximo trabalho é sequências de ensino investigativas, linguagem cotidiana e linguagem científica na construção do conhecimento. É o Paulo que vai apresentar.
Você pode compartilhar sua tela com a gente, Paulo, por favor? Oi, bom dia, Ana. Eu vou compartilhar. Por favor, me avise se apareceu. Tá bom. Ainda não. Aí apareceu. Você quer que te avisa, Paulo, quando faltar uns 2 minutinhos? Ou você está controlando? Me avisa, por favor. Eu vou ligar o cronômetro aqui, mas é melhor também avisar. Pode deixar. Tá. Bom, inicialmente, bom dia a todos. Ana, demais participantes dessa sala. Eu quero agradecer inicialmente a professora Ana Maria de Carvalho, que foi a supervisora desse trabalho no LAPEF, junto com, a quem eu também agradeço, a Lúcia Saceron, e pela acolhida e pela oportunidade de interagir durante um tempo, né, e desenvolver um pouco as pesquisas no contexto das sequências de ensino investigativas. Esse trabalho foi desenvolvido a partir de gravações que o LAPEF tem no seu acervo, né, e que foi disponibilizado. O título é Sequências de Ensino Investigativas, Linguagem Cotidiana e Linguagem Científica na Construção do Conhecimento. O contexto, né, de desenvolvimento do trabalho, o campo, né, é do uso das várias linguagens no ensino de ciências, que tem se tornado bastante relevante, né, de uns 15 anos para cá, ou 20 talvez, mas com especificidades interessantes no que diz respeito à alfabetização científica, que é mais recente, né? E ele busca uma compreensão de como a linguagem cotidiana e a linguagem científica se entrelaçam numa complexidade que não é brincadeira, né? Quer dizer, as crianças já usam as palavras, mas as palavras elas vão se tornando mais científicas a partir do ensino. O trabalho foi feito a partir, então, de análise de sequências de ensino investigativas, né, e que tem como característica fundamental a presença da dialogia. As crianças conversam muito entre si, conversam com a professora, e isso é bastante marcante nas 6, né? A voz dos alunos está presente e, junto com ela, os conhecimentos prévios, que normalmente a gente tem muita dificuldade em acessar, né? O que o aluno pensa a respeito dos assuntos tratados nas aulas de ciências. Para analisar essas sequências e essas trocas verbais e até não verbais, mas com sentidos, né, produzidos pelas crianças e professora, foi utilizado nesse trabalho a base teórica, alguns conceitos, na verdade, do Mikhail Bakhtin. Em especial, o conceito dele de palavra alheia, palavra própria, ou apropriação da palavra alheia, né? Considerando a complexidade do funcionamento, né, das aulas, as trocas, a dinâmica, né, e a dificuldade de fazer um acompanhamento anotando em papel ou só prestando atenção, a ferramenta que melhor se aplica para essa coleta de informações, né, que não são ainda dados, mas são informações, é a gravação em vídeo, conforme mostrado, né, proposto pela professora Ana Maria no texto de 96. É uma pesquisa qualitativa, onde importam mais a qualidade das falas, das trocas entre as crianças e da produção delas em tudo aquilo que constitui sentidos, né? Então, são importantes a identificação da presença de novos sentidos, para que, através disso, a gente selecione episódios de ensino, que são pequenas trocas, né? Às vezes, meia dúzia de frases pronunciadas pelos alunos e professora constituem um episódio, né? E nessa seleção de episódios comparecem não só as palavras, mas também os gestos, as expressões e, pela especificidade das sequências de ensino, também as ações sobre os materiais, porque várias delas são provocadas, são iniciadas, né, são problematizadas a partir de atividades práticas experimentais. A sequência de ensino investigativo em estudo, mostrada nesse trabalho, ela faz parte foi, na verdade, o desenvolvimento do capítulo 4 do livro do 4º ano da coleção Investigar e Aprender Ciências. Nesse capítulo é tratado o assunto embarcações, e dentro dele o problema prático do equilíbrio do barquinho, que era um texto já mais antigo, né, da professora Ana e outros colaboradores. A sequência ela é mostrada nesse quadro,
A primeira aula foi no dia 17 de setembro, e as oito aulas mostradas aí, eu queria destacar só, para efeito de apresentação desse trabalho, a aula 5, que foi no dia 29 de outubro, onde foi discutido o tema água de lastro, e depois a aula 6, que foi só no dia 26 de novembro, em que as crianças fizeram uma retomada junto com a professora, provocados pela professora, fizeram uma retomada das aulas anteriores, dos conteúdos, dos conceitos, as atividades, e também desenvolveram um jogo chamado Presa-Predador. Né? A palavra em destaque nessa sequência, não que a sequência tenha essa palavra em destaque, a palavra que eu destaquei a partir das análises foi a palavra equilíbrio. Né? Ela parece aí meio desequilibrada, mas vamos ver os sentidos com que ela compareceu. Né? Então, a professora fala várias vezes a palavra equilíbrio durante a sequência, os alunos também falam, e durante o desenvolvimento das atividades, os sentidos para essa palavra vão aparecendo, vão sendo retificados, modificados, né? Mas ela aparece relacionada primeiramente ao estado da embarcação. A embarcação, quando ela está carregada ou quando está vazia, necessita ou não da água de lastro. E apareceu na aula 6, relacionada à dinâmica das espécies em um ecossistema, que é o jogo presa-predador. E os alunos se apropriam das palavras ou renovam ou retificam os sentidos das palavras, né? O que dá margem ao que eu entendo como gênese mesmo de conceitos científicos, porque eles usam no cotidiano deles a palavra equilíbrio, andar de bicicleta, o equilibrista do circo, coisas assim. Mas na aula a palavra aparece numa estrutura que busca compreender, se apropriar das relações de causalidade, né? Ela faz referência a novos objetos e a novas situações. Então, para os alunos, provocada pela professora, nas atividades presentes na sequência de ensino, a palavra muda. A palavra vai mudando de sentido e vai se transformando, ela começa a adquirir as características de conceito, porque ela faz parte já de uma estrutura, não é uma palavra isolada relacionada a um objeto isolado da realidade do aluno. Esse resultado, principalmente o que eu vou destacar aqui, que eu considero um indicador da qualidade da aprendizagem, é que uma das alunas, na sexta aula, depois de um mês de interrupção, porque houve uma greve na rede municipal de ensino de São Paulo, onde a escola se localiza, e um mês depois, durante a retomada, a aluna foi capaz de explicar detalhadamente o funcionamento, a necessidade da água de lastro, como funciona, para que serve, como é que a água entra, como é que a água sai, os animais que entram junto no reservatório da água de lastro do navio e são transportados até outro continente, lá encontrando um ambiente favorável e não tem o predador, então eles começam a se multiplicar. Zé explicou detalhadamente tanto aspectos físicos quanto os biológicos, né? Então isso é muito significativo. Estavam presentes aí características da palavra como conceito, porque a palavra ela tem as características de uma estrutura. Ela busca a compreensão de relações de causalidade presentes no fenômeno, né, que está em foco, e a palavra é recuperada, ela é renovada, é retificada nos vários sentidos, nesse movimento que as sequências de ensino investigativas promovem. Né? E um dado interessante, a gente percebe na evolução das falas dos alunos e da professora uma continuidade nesses movimentos de pensamento nas palavras, gestos e tudo que eles fazem, né? Por exemplo, quando elas vão indicar equilíbrio, então eles fazem esse movimento com as mãos, apresentam também gestos, né, de dúvida. Já estou terminando. Okay. Então, o movimento de pensamento não é só individual, é o movimento de pensamento no grupo. E isso é muito interessante porque abre margem à compreensão. Nesse trabalho ampliado, eu pretendo fazer isso, já estou fazendo um pouco, mas a prática epistêmica, né, de grupo, que até o Kelly destacava ontem, os alunos agem como grupo mesmo, interferindo e trabalhando juntos para a resolução de um problema ou para a explicação de um conjunto de fenômenos. Né? Então, isso dá destaque para o papel das sequências de ensino no engajamento dos alunos, a presença nas sequências da dialogia, que abre espaço para a manifestação dos alunos, dos conhecimentos prévios, da voz dos alunos. Se percebe aí a transição, né, no movimento, ou movimento nos sentidos das palavras que circulam em aula,
e dá um pouquinho já da ideia de como os conceitos cotidianos, manifestados através das palavras, eles começam a adquirir estrutura de conceito científico, numa apropriação da palavra. Embora equilíbrio já fosse uma palavra, mas como palavra-conceito, ela foi apropriada, sinto isso, né? Ela foi um pouco apropriada pelos alunos. Né? Aí está um pouco das referências utilizadas e o meu e-mail. Muito obrigado e boa atividade a todos. Muito obrigada, Paulo. Pode parar de compartilhar a tela, por favor. Agora, nós vamos ao trabalho da Marina, análise das relações entre argumentação e modelagem em contextos de ensino de ciências. Como é que eu faço para parar de... Aparece aí para você, Oi. você está compartilhando a tela, aí do lado tem como se fosse um laranjinha, assim. Deixa eu ver. Olha onde está escrito que você está compartilhando a tela. É que a tela que eu estou vendo aqui é outra completamente diferente. Entendi. Mas eu acho que ele tem Eu acho que eu consigo parar para você. Pronto, parei. Ah, muito obrigado. De nada. Deixa eu parar meu vídeo também. Bom dia, né? Todo mundo está visualizando a apresentação. Isso, Marina. Você quer que te avisa? Quando Não. faltar uns 2 minutinhos? Vou tentar aqui colocar na moda apresentação. Aí. Eu vou registrar aqui no cronômetro, que aí é melhor para mim, senão eu me perco. Então, tá bom. Pode ficar à vontade. Bom dia a todos e a todas. Hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Análise das relações entre argumentação e modelagem em contextos de ensino de ciências. Bom, a relação entre as práticas científicas de modelagem e argumentação ainda é pouco estudada e foi investigada apenas, ou melhor, primordialmente, em contextos científicos. E em tais estudos, eles concluíram que a argumentação ocorre em todo o processo de modelagem. No entanto, apenas o estudo de Just, 2015, discutiu sobre as capacidades e habilidades argumentativas necessárias ao processo de modelagem em contexto científico. Visando obter mais elementos acerca dessa integração das práticas científicas de modelagem e argumentação, neste estudo eu busco compreender como o envolvimento em modelagem e argumentação pode contribuir para o desenvolvimento e a manifestação das capacidades e habilidades argumentativas necessárias para a ocorrência da outra em um contexto sociocientífico. E discutir as possíveis diferenças entre o contexto sociocientífico e o científico que foi investigado por Just 2015. Bom, a coleta de dados ocorreu em uma turma do 3º ano do ensino médio, constituído por 40 alunos entre 17 e 18 anos, de uma escola pública. A professora possuía conhecimentos relacionados à modelagem e à argumentação, que são necessários para a aplicação das atividades de modelagem em contexto sociocientífico, e o problema que era, em si, era o acúmulo de plástico, ou seja, os alunos tinham que propor modelos para tentar solucionar este problema. Deixa eu voltar aqui antes. Foi feito anotações por mim e foi feita também uma observação ativa. Além disso, todo o processo foi registrado em vídeo. Bom, para o referencial de construção das atividades de modelagem, utilizamos o de modelagem de Gilbert e Just 2016. Para esses autores, a modelagem é um processo complexo, cíclico, não linear, que se desenvolve a partir de 4 etapas básicas. Criação, caracterizada pela produção do modelo. Expressão, caracterizada pela comunicação do modelo a partir de alguma forma de representação, sendo ela verbal, visual, concreta, entre outras, ou a partir da combinação dessas. Teste, caracterizada pela verificação sobre a adequação do modelo aos objetivos para os quais foi elaborado, a partir de testes empíricos e ou mentais. E a avaliação,
pela análise da abrangência e das limitações do modelo quando utilizado em outros contextos. Bom, nesse slide eu vou apresentar as etapas básicas do processo de análise de dados. Inicialmente, foi feita a seleção dos grupos, G3 e G6, pois se mostraram mais ricos em virtude de os alunos terem expressado diferentes ideias, buscado justificar tais ideias, explicá-las, questioná-las colaborativamente. A partir dessa seleção, descrevemos as aulas com foco nesses grupos. Na terceira etapa, foi utilizado o referencial de Baker para identificar nas descrições feitas para cada grupo as situações argumentativas ocorridas durante a modelagem em contexto sociocientífico. Em seguida, os diálogos em que houve a presença de ideias opostas, em que um dos sujeitos discordou de uma ideia sem expressar um ponto de vista, e um dos sujeitos apresentou um ou mais pontos de vista para o assunto e o outro sujeito o auxiliou na tomada de decisão, foram transcritos. E, por fim, foi utilizado o referencial de JUST 2015, adaptado para identificar as capacidades e habilidades manifestadas pelos grupos nas situações argumentativas. Bom, nesta tabela apresentamos o referencial de JUST adaptado. Tivemos que adaptá-lo, pois o referencial da autora foi elaborado considerando aspectos científicos, ou seja, para o contexto científico. Então, de forma a ampliá-lo, considerar os aspectos sociais também, fizemos pequenas mudanças, mas sem mudar o sentido. Também não vou ler toda a tabela aqui, que está sendo apresentada para vocês, porque não possuímos tempos para isso. Mas o importante é entendermos que determinada capacidade abrange as habilidades de outra capacidade argumentativa. Por exemplo, elaborar argumentos abrange as habilidades de lidar com evidências, que vai de 1 a 4, e, além disso, as habilidades de 6 a 10. Bom, aqui temos 3 tabelas, né? A tabela 2 e 3, nós temos as habilidades argumentativas manifestadas pelos grupos 3 e 6 em cada etapa da modelagem em contexto científico. E na tabela 4, temos as habilidades argumentativas manifestadas por alunos em cada etapa de modelagem em contexto científico. Essa última tabela, os resultados provêm de JUST 2015. Bom, o que podemos observar a partir das tabelas 2 e 3? Que a modelagem em contexto científico favoreceu aos grupos manifestar as habilidades argumentativas relacionadas a todas as capacidades em todas as etapas da modelagem. Isso significa que os grupos mobilizaram as capacidades argumentativas de lidar com evidências, elaborar argumentos, contra-argumentar, elaborar teorias alternativas e refutar em todas as etapas. Por exemplo, nas etapas de criação e expressão, notamos que o grupo 3 apenas não manifestou a habilidade 14 nesse contexto. Em contrapartida, o grupo 6 a manifestou. Este resultado foi diferente do encontrado por JUST 2015, que observou a mobilização de capacidades e habilidades argumentativas distintas para cada etapa da modelagem, como pode ser constatado na tabela 4. Por exemplo, nas etapas de criação e expressão, JUST notou que os alunos manifestaram as habilidades de 1 a 10 e habilidade 15, que estão associadas às capacidades de lidar com evidências e elaborar argumentos. Na etapa de teste, a autora observou a manifestação das habilidades de 1 a 15, as quais estão atreladas às capacidades de lidar com evidências, elaborar argumentos e contra-argumentar.
Apenas na etapa de avaliação que Just notou que os alunos expressaram habilidades argumentativas relacionadas a todas as capacidades argumentativas. Avaliamos que a diferença encontrada pode estar associada à natureza do contexto, que favoreceu aos grupos, né, analisados aqui, discutirem não apenas aspectos científicos, mas também sociais, políticos, ambientais e econômicos. Pensando nisso, nós podemos concluir que a participação na modelagem em contexto científico favoreceu a utilização de habilidades de todas as capacidades em cada etapa da modelagem. O inverso, que a utilização de habilidades favoreceu todas as capacidades argumentativas na realização das etapas de modelagem em contexto científico. Concluímos também que a natureza do contexto influencia na manifestação de determinadas habilidades e capacidades em cada etapa da modelagem. E que não é possível afirmar que um determinado contexto é melhor que o outro, mas sim que o uso de diferentes contextos de ensino pode contribuir para que os alunos tenham oportunidade de desenvolver determinadas habilidades relacionadas às capacidades mais profundamente. Avaliamos que tais oportunidades podem favorecer que os alunos sejam capazes de participar ativamente de discussões de diferentes naturezas, o que pode contribuir para a sua formação como cidadãos alfabetizados cientificamente. Obrigada pela atenção. Muito obrigada, Marina. Pode parar de compartilhar sua tela, por favor. Agora, o último trabalho dessa roda, análise da argumentação de estudantes do ensino médio sobre a evolução biológica. Rodrigo, você pode compartilhar a tela com a gente, por favor? Sim, vou fazer isso. Bom dia, pessoal. Você vai querer que te avise quando faltam uns 2 minutinhos? Por favor, pode ser. Então tá bom. Então tá compartilhando? Fica à vontade. Sim. Ok, vou começar. Bom dia, pessoal. Um prazer estar falando aqui para vocês. Eu sou Rodrigo Pantoni, vou apresentar o trabalho de análise da argumentação de estudantes de ensino médio sobre evolução biológica. É um trabalho realizado por mim, por Danilo Toledo, Matheus Azaraki, Larissa Anne e Marcelo Motocani. Nós somos da Universidade de São Paulo, de Ribeirão Preto, da área de licenciatura em Ciências Biológicas. Então, a base teórica empregada na realização do trabalho tem a ver com a alfabetização científica, com o ensino de ciências por investigação e com a argumentação. Então, pensando na alfabetização científica com 3 eixos estruturantes, é importante que os alunos saibam da natureza da ciência, apresentem uma compreensão de termos que são usados na ciência, bem como a prática da ciência, e também as relações que ela tem com a sociedade, com a tecnologia, com o meio ambiente. E uma maneira de você inserir isso em sala de aula é por meio do ensino de ciências por investigação, submetendo esses discentes a práticas que se assemelham às dos cientistas, de modo que eles construam conhecimento, formulando hipóteses e fazendo essa investigação também. Desse modo, não só submetê-los à prática, é importante que eles desenvolvam um raciocínio crítico, um pensamento crítico, e desenvolvam um raciocínio que seja sustentado por um argumento. Então, na nossa proposta, a gente se baseou na estrutura argumentativa que foi proposta por Tolmin, na qual um dado, uma conclusão e uma justificativa compõem um argumento completo. E o tema escolhido para a intervenção é a evolução biológica dos seres vivos, porque é algo da nossa área, das ciências biológicas, e é muito comum encontrarmos termos, o uso incorreto de termos ou incompreensões sobre o caráter desses processos evolutivos na nossa área. Então, é importante a gente corrigir essa compreensão e de modo que os alunos entendam a base teórica desse conteúdo. Então, a gente pode definir o objetivo do trabalho como avaliar justamente o que esses alunos argumentam, alunos de ensino médio, sobre a evolução dos seres vivos.
E para isso, nós elaboramos uma proposta de intervenção que foi dividida em duas partes, sendo que a primeira delas, é a da esquerda aqui, ela era constituída por palavras-chave relacionadas corretamente ou incorretamente com o tema de evolução, e os alunos, era esperado que os alunos marcassem as que estavam corretamente relacionadas e não marcassem as incorretas. No caso, se alguma palavra fosse desconhecida, eles poderiam grifá-la. E a segunda parte continha uma contextualização sobre o tucunaré, o peixe tucunaré, e a mancha característica na cauda, e é seguida por duas alternativas, uma de cunho determinista, a alternativa A, e outra evolucionista, a alternativa B. É esperado que os alunos marcassem essa alternativa B, que visava explicar a manutenção dessa cauda ao longo das gerações do peixe tucunaré. Em seguida, eles deveriam elaborar um texto que explicasse a escolha dessa alternativa, e com base nisso a gente avaliaria o argumento desses alunos, né? Então, de maneira quantificável, os resultados estão aqui. Então, a proposta foi aplicada em 2 turmas de ensino médio, como eu havia comentado, e esses são os resultados dos níveis de argumentação. Então, um argumento de nível 1 é aquele que apresentou ou dado, ou justificativa, ou conclusão, um desses componentes. O de nível 2 tinha 2 desses elementos, e o de nível 3 era o argumento completo, né? Então, a gente vê aqui uma semelhança entre as salas nos argumentos completos. E quanto às palavras-chave, aqui a gente tem a lista das palavras-chave, e o que está em verde indica o que era esperado dos alunos fazerem. Então, como eu disse, há palavras corretamente relacionadas ao tema de evolução e outras que não são. Então, aqui a gente tem o total de acertos, inclusive por sala, e as médias de cada sala também são parecidas, e uma média geral entre as salas. Isso nos levou a essa análise, nos permitiu entender que os acertos, houve uma média considerável de acertos em relação às palavras-chave, o que indica uma associação, um uso de termos, ou pelo menos uma parte do entendimento de quais termos devem ser empregados no que se refere ao processo evolutivo, bem como foi verificado que a maior parte dos estudantes marcou a alternativa correta em relação à mancha do tucunaré. Ou seja, isso indica uma alfabetização científica do tema, no sentido que eles entendem, pelo menos, a base teórica da evolução biológica. Só que foi verificado que há uma dificuldade na construção de um argumento, ou seja, na parte escrita, por esses alunos, né? Visto também que nós tivemos algumas devolutivas por parte desses alunos que foram desconsideradas porque não houve uma tentativa de argumentação. Então, o trabalho que foi realizado pode contribuir para que outros professores que elaborem sequências didáticas em relação ao tema de evolução biológica pensem numa maneira de aprimorar principalmente a parte escrita desses alunos, de modo que eles possam construir um argumento que sustente o conhecimento científico deles em relação ao tema da evolução. E também seria possível aplicar essa mesma proposta de intervenção para a população em geral, que não tem contato direto com o tema, ou para outros anos do ensino médio, checar se há uma progressão no entendimento, na compreensão do tema, conforme os anos passam, ou até mesmo para discentes do ensino superior, porque eles, da área de biológicas, porque eles estariam em contato direto com o tema de evolução também. Então, estas são nossas referências, e muito obrigado pela atenção. Muito obrigada. Agora, pode parar de compartilhar a tela, por favor. Pessoal, que riqueza, hein? Como que interações discursivas é tão múltiplo, né? Metodologias diferenciadas,
focos diferentes, muito interessante, viu? A Lúcia está propondo uma pergunta aqui, ó. Parabéns a todos, uma sessão muito interessante e importante. Gostaria de... não vai embora não. Gostaria de fazer 2 perguntas gerais e conectadas para ser respondida por aqueles que a julgarem válidas. Qual o papel da argumentação no desenvolvimento do ensino por investigação? E qual o papel do ensino por investigação no desenvolvimento da argumentação? Quem quer começar a responder essa questão? Eu vou fechar aqui, gente, meu áudio, porque a barulheira está gigante. Pode falar, Marina. Então, até essa questão, a gente pensa até também na relação da modelagem. Quem contribui? Porque a coisa é tão dinâmica que os dois têm o papel mútuo nesse processo. Então, o ensino por investigação é um potencializador, né, para a argumentação aparecer. No entanto, se a gente levar em consideração a prática, a argumentação, ela pode contribuir. A gente pode, numa situação, ter o favorecimento de elaborar hipóteses, o aluno mesmo, no contexto de sala de aula, sem ser, às vezes, uma situação de ensino por investigação, acontecer essa dinâmica e, em contexto, favorecer o desenvolvimento ali do processo investigativo. Então, é até meio difícil falar desse sentido, porque as duas estão contribuindo, no meu ponto de vista, é claro, mutuamente, é bem dinâmico. Eu até falo disso em função da modelagem e argumentação de ser uma coisa muito dinâmica, de um exercer papel e influência em cima do outro, até para ter uma dificuldade de diferenciar, assim, que eu acho que não é necessário, quem está ali contribuindo com o quê. Assim, esse é meu ponto de vista, mas quero ver dos colegas também. A Kênia trouxe aqui no chat falando que o papel da argumentação é favorecer a visão crítica frente aos temas que afligem a sociedade. Agora, será que são só em questões sociocientíficas? O último trabalho trouxe a evolução biológica e foi um contexto mais científico do que só científico. O que vocês acham? Alguém quer comentar mais? Da Marina, por favor? Oi? Posso complementar a fala da Marina? Claro, fica à vontade. Eu acho que as perguntas da professora Lúcia, ao meu ver, elas interagem uma com a outra, né? Acho que estão interconectadas essas respostas, porque se a gente pensar na dinâmica do ensino de ciências por investigação, pensando nos momentos que os alunos eles são arguídos, né, através de perguntas, de questionamentos, que o ensino por investigação, a gente tem uma pergunta, um problema a ser resolvido. Então, nesse sentido, os alunos eles são arguídos a falarem, a expor suas ideias. Então, a partir desse momento, pode aparecer elementos que configurem um processo argumentativo ali nessa circunstância. E outro ponto também interessante é que depende muito do objetivo que o professor quer alcançar, se a gente pensar nesse sentido. Se pensarmos, de repente, em questões sociocientíficas, na abordagem dessas questões, ou pensarmos em desenvolver, de repente, sala de aula, que os estudantes tenham um posicionamento mais crítico frente a alguma situação, ou se, de repente, a gente queira de uma forma desenvolver mesmo a argumentação, o estudo formal da argumentação em sala. Então, depende um pouco também do objetivo que a gente quer alcançar, porque aí a gente pode aprofundar ou não nessa questão da argumentação. Lembrando que, ao meu ver, a argumentação ela perpassa ao longo de todo o processo investigativo, né? Uma vez que as interações discursivas elas emergem ao longo de todo o processo de investigação. É isso aí. E você quer aproveitar e responder as perguntas do Felipe? Ele colocou 2 perguntas.
A sua pesquisa busca ou buscou mensurar a argumentação? Em caso afirmativo, como ou de que forma você fez isso? Tá, obrigado, Felipe, pela pergunta. Então, esse trabalho do INESI, ele faz parte, sim, de uma pesquisa, de um estudo que está sendo desenvolvido, uma pesquisa de mestrado, e um estudo, esse trabalho é um trabalho, um aspecto teórico que eu trago, né, da argumentação, e na minha pesquisa de mestrado, que tem como orientadora a professora doutora Luciana Sedano, na minha pesquisa a gente trabalha com o processo argumentativo na visão do processo de construção de uma sequência de ensino investigativo como professora. Então, assim, como essa sequência de ensino investigativo que está sendo construída juntamente com a professora de ciências pode contribuir para o desenvolvimento do processo argumentativo em sala. Então, a gente está analisando tanto o processo de construção da CEI com a professora, então os aspectos que a professora ela apresenta no momento de construção da CEI. Então, de repente, ela traz um elemento que seja necessário na visão dela para que haja o desenvolvimento da argumentação em sala, para que promova espaços argumentativos. Então, a gente está analisando os momentos de construção da CEI com a professora e vamos analisar também a sequência que está sendo construída futuramente. Como essa sequência de ensino investigativo pode contribuir, né? De qual forma, quais as etapas, né, pode favorecer o desenvolvimento da argumentação em sala. Basicamente, nesse sentido. Obrigada, Dioleno. Aqui tem mais uma pergunta para você, que é da Marina. Aí, depois que você responder essa pergunta, eu vou passar para as outras. Que ela está querendo saber se se e como vocês pretendem distinguir a argumentação de explicação. Boa pergunta. Então, isso pensando na minha pesquisa eu não estou analisando, lembrando que eu não estou analisando as situações de ensino em sala, né? Estou analisando o processo de construção da sequência com a professora, os momentos, né, que a professora traz elementos que configurem a importância da argumentação e futuramente analisarei a sequência. Só que, assim, ao meu ver, só tentando responder a pergunta dela, a argumentação e explicação são diferentes. Em um momento de uma explicação, pode haver elementos que, de certa forma, tragam justificativas, que tragam garantias, que validem uma ideia. Então, aí a gente já está indo para o campo da argumentação. Então, a explicação, ela não necessariamente vai trazer elementos o suficiente para configurar um argumento. Mas lembrando que a argumentação ela pode perpassar ao longo, sim, de toda uma interação dialógica, né, que os estudantes estão apresentando ideias e suas proposições. Não sei se eu consegui responder a pergunta dela. Você quer comentar, Marina? A Marina, né, que pergunta. Então, sim, é porque é uma dificuldade muito grande. A gente mesmo analisando todo o processo, ter dificuldade, porque às vezes a explicação ela se confunde ali com a argumentação, entendo ele que, por exemplo, se a gente pensar em modelos, podem ser explicações, e a argumentação pode ali dar suporte às diferentes visões, né, né, possíveis explicações. Mas eu fico pensando, não sei se é necessário fazer essa distinção, pensando aí, e qual referencial possível para identificar. Eu, assim, tentei fazer isso na tese e algumas vezes me deparei com situações, como eu era uma das pesquisadoras ali, eu sabia qual era a intenção, né? Qual era a minha intenção, mas muitas vezes o pesquisador não vai estar lá, e às vezes o professor, como é que a gente vai saber se a intenção dela era buscar realmente uma explicação e uma argumentação? Eu sei que, no geral, alguns elementos é possível de identificar a partir de pistas contextuais e ao longo de todo o diálogo, mas, às vezes, só sabendo a intenção do sujeito. Então, assim, é uma questão aí que eu queria colocar para todos, para nos ajudar, né, nessa reflexão.
Eu queria completar a sua fala, Marina, porque uma das coisas que me ajudou muito a tentar entender essa intenção, tanto na dissertação quanto na tese, foi a entrevista. Então, entrevistar, tipo assim, eu tinha feito análise das transcrições e tal, dentro do que eu tinha entendido do que as pessoas tinham feito, né? E falado e respondido uns aos outros. E quando eu fiz a entrevista com o professor, porque eu estava querendo saber se eu estava entendendo o que ele estava fazendo no caminho que ele pensou mesmo e que ele vivenciou aquilo, isso me ajudou a entender melhor, que aí eu compartilhava com ele as minhas análises, ele ia revendo, e aquilo deu ajudou a compreender melhor essas partes que não estavam tão bem esclarecidas. E foi interessante que esse momento da entrevista foi formativo também, porque às vezes ele falava comigo assim, nossa, eu nem tinha percebido nisso, não é que estava acontecendo esse movimento mesmo, porque tem muitas coisas que a gente faz na sala de aula que nem tudo é tão consciente assim, né? E o momento da entrevista também foi esse momento de conscientização. Então, às vezes, essa pode ser mais uma possibilidade de coleta de dados para triangular essas informações, né? E saber diferenciar. E a necessidade de separar o que é explicação e do que é argumentação, acho que vai variar muito do contexto e principalmente dessa intencionalidade, né? A argumentação pelo entendimento principalmente do referencial teórico que eu uso, que é predominantemente é o Van Emmery, vem muito dessa questão de haver uma diferença de ponto de vista, né? Você vai argumentar, você vai apresentar mais elementos se aquilo está dentro de um contexto em que existe alguma diferença de opinião ali. Então, o referencial teórico vai fazer muita diferença. Alguém quer falar mais sobre essa questão? Que eu queria trazer outras questões que estão aqui no chat. Ana, deixa eu aproveitar que você está falando. Eu fiquei em dúvida no seu trabalho, só porque eu queria entender mesmo melhor como você seleciona os eventos para serem analisados. Porque eu vi que é um tempo enorme, 3 anos, né? Então, necessita para até mais, dependendo da pesquisa que vocês fazem do grupo aí. Aí, para selecionar esse evento, como que critérios vocês utilizam? Se é um critério geral ou específico para cada contexto? Então é importante eu esclarecer algumas coisas. Tipo, o que eu estava falando da tese e da dissertação são outros trabalhos que não têm a ver com esse que eu estou apresentando hoje. Esse trabalho que eu estou apresentando está relacionado com a dissertação do Rubens, e o referencial que a gente usa é a ALB, e a etnografia interacional é comum aos nossos trabalhos. A seleção dos eventos, dos telling cases, foi muito em relação às nossas questões de pesquisa, que a gente foi observando nos dados. Então, fez aquela análise macroscópica de todos os debates. A gente estava querendo ver a contra-argumentação, era o que estava mais chamando a atenção. Quais os principais problemas relatados na literatura? De que os alunos normalmente não contra-argumentam, ou seja, eles ficam defendendo o ponto de vista deles sem ouvir o que o outro está falando. Então, nessa primeira análise, que a gente tinha todos os debates e a descrição dos eventos mais superficial, a gente já foi de cara observando qual que era o debate em que os alunos pareciam estar ouvindo o grupo adversário. Então, a gente partiu primeiro desse referencial que estava saltando aos olhos. Então, foi o primeiro telling case que a gente selecionou, que era o da diversidade. Aí, ao analisar, transcrever, ao observar em detalhes quais eram, o que os alunos estavam trazendo de conhecimento nos seus argumentos e contra-argumentos, quais os apelos. Então, o referencial da ALB nos ajudou muito nesse negócio assim de entender quando eles estavam usando alguma estratégia ou estavam avaliando o que o outro estava falando. E aí, depois desse primeiro telling case, a gente começou a ficar com algumas questões. Por exemplo, na forma de argumentar desse primeiro telling case, a aluna se restringiu muito ao texto que o professor deu de apoio. Ela não explorou outras fontes. Então, a primeira pergunta que a gente fez, será que em todos os debates, quem está argumentando, ou seja, quem tem aquele material de apoio a seu favor, se limita a esse material? Essa é a primeira questão.
A contra-argumentação, por outro lado, os alunos manipularam os dados que tinha no texto de apoio. Então, a gente pensou assim, será que eles entendem que na ciência pode fazer qualquer coisa com os dados? Eu posso inventar informação a partir daqueles dados que eu tenho? Então, eles tinham uma tabela que mostrava que o grupo de barbeiros diminuiu para 1, de 8 para 1, no número de indivíduos, era um pitfall. Aí, o que os meninos falaram? Eles falaram que era vantajoso ter diminuído, o eucalipto contribuía para diminuir os barbeiros que causavam chagas, que causam muita doença, que é muito prejudicial para a população humana. Então, não tinha nada no material de apoio que sustentasse essa informação. Então, eles manipularam os dados. A gente perguntou, será que todos os debates, os alunos se sentem à vontade para manipular os dados quando esses dados são contrários ao seu argumento? E aí, a partir dessas perguntas, que a gente foi procurar os outros telling cases. E aí a gente observou que esses outros 2 telling cases ajudavam a gente a responder essas perguntas e a questão da avaliação, que eu acho que também chamou muita atenção. Tipo, quem estava contra-argumentando conseguiu manipular os dados porque não tinha ninguém para falar com ele. Mas não tem essa informação no texto. De onde você tirou isso? Né? Então, essa pergunta, assim, será que em todos os debates ninguém avalia? Também nos orientou para selecionar os outros 2 telling cases. E aí, com os outros 2 telling cases, a gente conseguiu ver essa diversidade, que tem alunos, grupos que vão, mesmo tendo o texto de apoio como favorável à sua posição, vão buscar outras fontes, e tem situações em que o grupo que está contra-argumentando vai ou buscar outras fontes e vai fugir de questionar o dado, ou então vai, como no caso do exemplo que eu apresentei, o aluno vai falar, olha, pelas pesquisas que a gente fez, isso é um mito, a evidência não é bem assim, tem outras questões relacionadas. Então, é um processo de ir e voltar mesmo para poder selecionar os dados. Você quer completar alguma coisa, Rubens? Ei, Ana. Não, é isso, sim. Eu acho que para a seleção do telling case, a gente tem uma pergunta inicial de pesquisa, né? Quando a gente tem uma pesquisa usando, né, a ferramentas da etnografia, a Ana falou da etnografia interacional, da microetnografia, a gente já tem algumas perguntas de pesquisa, né, que a gente vai desenvolver ela já tendo esse norte, mas a gente também tem em mente que essas perguntas elas vão se alterando, vão surgindo outras, e que tudo bem, né, nesse processo da investigação, usando essas ferramentas da etnografia. Então, a gente tinha essas perguntas iniciais, como que acontece a contra-argumentação, como que vai se desenvolvendo a argumentação. Então, essas perguntas principais, elas nos guiaram para a seleção desse primeiro telling case. Então, eram 6 debates. Então, o primeiro telling case foi um debate desses 6. A partir do que a gente viu, que a Ana falou, a gente foi levantando novas perguntas, e essas novas perguntas foram guiando a seleção dos outros telling cases, né? Eu acho que, resumindo o que a Ana falou, é esse o processo assim, da seleção de telling cases. Não, a gente não tem um critério pré-definido, a gente não tem nada, não existe uma regra, né? Existe uma vontade de localizar um evento que vai ser mais significativo para responder nossas perguntas. Então, existe essa preocupação. E, a partir dessa preocupação, a gente vê quais eventos ali naquela sequência, né, de registros que vai contribuir mais para responder aquela pergunta. E, a partir dessa primeira seleção, e essa primeira análise mais detalhada, vão surgir outras perguntas, e aí a seleção dos outros telling cases vão ser pautadas nessas outras perguntas. E assim vai, nesse processo responsivo e iterativo da etnografia, né, de vai e volta, que a Ana está falando. Muito obrigada, gente, esclareceu bastante. Eu achei muito interessante esse tipo de metodologia, porque vocês conseguem olhar para o todo e ter uma dimensão melhor do trabalho, do processo. Eu acho isso muito rico numa análise, porque muitas vezes se foca mais, pelo menos nas pesquisas em gerais, tem uma tendência de focar mais no produto do que no processo. E aí eu acho que tem muitos elementos ricos no processo que podem contribuir para analisar, no caso de vocês, né, a argumentação com mais detalhes. Muito obrigada mesmo. Parabéns pelo trabalho de vocês e de todos, viu? Obrigada. E eu queria aproveitar que
Ai, perdi o chat aqui agora. Teve alguém que falou aqui, tá? Que o Rodolfo. Pela fala da Ana, percebemos a importância de aprender a selecionar fontes confiáveis de informação para desenvolver qualquer argumentação. Será que os estudantes manipulam o argumento mesmo ou apenas replicam informações falsas ou distorcidas, querendo demonstrar que estão certos? É um bom ponto. Fernando, a gente observou que, no caso específico desse aluno, ele não tinha buscado informações falsas para poder se apropriar e falar que ele está certo, né? Ele já tinha um histórico, assim, na sala de aula de meio que ser mais imaginativo, assim, e inventar algumas situações. Só que ele era... O que intriga a gente é que ele tinha, quando ele era mais novo nessa turma, ele tinha um perfil de não ser tão aceito quando ele fazia esse tipo de contribuição. E no debate, ele foi visto como alguém que se deu super bem, né? Ele foi considerado bem-sucedido nesse debate, né? Então, eu acho que pode acontecer, sim, essa situação que você está falando, que às vezes eles estão só replicando uma informação que eles pegaram externamente, só para ganhar, e pode acontecer a situação que aconteceu, né? Do aluno, de fato, manipular os dados. E outra coisa que o Fernando trouxe aqui é que esse ponto que a gente está levantando é de particular importância no momento histórico que vivemos, já que envolve ciência e argumentação versus manipulação, envolvendo questões, inclusive filosóficas, como verdade, crença, ética, entre outras. E abordar esses pontos é de fundamental importância para a ciência e para o futuro, sempre foi, da educação e da ciência brasileira. É uma coisa que chamou a gente, muita atenção nossa também, né? Como que esse mundo das fake news, essa discussão se torna tão relevante. E uma coisa que eu queria destacar é como que foi importante selecionar outros eventos para análise, porque se a gente analisasse só esse debate e concluísse, extrapolasse, né, os resultados para toda a turma, a gente teria uma visão bem distorcida do que os alunos têm como concepções de ciência, né? Porque a gente talvez generalizaria falando que sempre que eles vão contra-argumentar e tem dados contra eles, eles vão inventar em cima desses dados, e os outros debates mostram que existem outras alternativas, né? Então, o formato dessa atividade também contribuiu bastante para que a gente percebesse essa diversidade de concepções na turma, né? A gente tem que tomar muito cuidado nessas generalizações, né? De achar que uma análise de um determinado grupo específico é possível para você falar da turma como um todo, né? Então, esse contraste, ele permitiu a gente visualizar bastante essa diversidade, que foi bem interessante. Tem outra questão aqui que eu achei bem interessante, que foi o Rodrigo que colocou... Ah, não, peraí, deixa eu ir para trás. O Fernando que colocou outras questões. Ficou evidente em pelo menos 2 trabalhos a dificuldade dos alunos com a linguagem escrita para se expressar e até para organizar as ideias e logo a argumentação. Assim, me parece importante uma abordagem interdisciplinar e a começar com os colegas da língua portuguesa. Como os autores consideram isso? Quem que falou das dificuldades dos alunos quer responder essas questões? Isso eu achei bem interessante. Alguém, gente? Tem outra questão aqui, então. Se quiserem voltar, não tem problema. Alguns trabalhos utilizam o TAP, que é o modelo de argumentação, o padrão de argumento do Turing. Qual o motivo da escolha dessa ferramenta? O Felipe que está querendo saber. Quais foram os trabalhos que usaram o Turing? Podem justificar a escolha, por favor? A gente chegou a usar
a divisão, né, da análise do argumento do Tolman. Acho que até a gente respondeu isso no chat, mas é bom até falar assim, porque todo mundo ouve, né? No nosso caso particular, a gente usou essa divisão mais porque, uma, por conta do aporte teórico que ela tem, né? Ele é uma ferramenta já publicada e tal. Então, com isso, a gente conseguia quantificar os argumentos, né? Então, a gente recolheu respostas relativamente simples com a nossa devolutiva da nossa proposta de intervenção. Então, como eram respostas relativamente curtas, a gente conseguia identificar o dado, a conclusão e a justificativa de forma relativamente simples. Então, a gente acreditou que, por conta de serem respostas de uma pergunta bem direta, acaba que erros foram diminuídos, né? Erros estatísticos, por assim dizer. Então, erros de interpretação por nossa parte. A gente não chegou a pesquisar outros métodos de análise de argumento, né? Então, até agradeço a pergunta, porque a gente pode até pesquisar mais sobre esse ponto para trabalhos futuros tratar de forma melhor, né? Agora que eu vi que avançou mais no chat, enquanto eu estou falando, eu não consigo acompanhar o chat, gente. Desculpa, mas é muita tecnologia para uma pessoa só. Alguém mais quer comentar essa questão do Tume? Eu acho que ele pode falar, Marina. Então, Danilo, eu não sei se eu entendi bem, talvez eu não tenha prestado atenção tão bem. Eles fizeram, no seu processo lá de coleta de dados, eram questões que eles tinham que marcar, que era de múltipla escolha, ou teve outro tipo de abordagem, outro instrumento? Porque eu vi lá que eles tinham que marcar. Aí me surgiu o questionamento se isso se os alunos podiam colocar mais ou menos o que eles queriam marcar ou chutar, porque às vezes o aluno tem certa preguiça, a gente sabe, né? Então, vai lá e coloca qualquer coisa, ou eles respeitaram essa questão. E em relação ao TAP, eu acho que talvez, assim, acho que essa Seron mexeu com um pouco, assim, tem uns artigos que ela produziu, que ela até utiliza o TAP, no caso da escrita, acoplado a outros referenciais para ajudar a diminuir a dificuldade de identificar tais elementos. Alguma pessoa aqui do chat falou do referencial de Osmo e Duran, 2004 também, eles até juntam alguns elementos, por questão de dificuldade de interpretação mesmo, para tentar diminuir a questão da dificuldade de separar tais elementos na análise. Talvez seja interessante, não sei, repensar, não sei se o trabalho já está pronto, ou para futuro, né? Porque para argumento escrito até entendo o referencial do TAP, algumas vezes ser utilizado, mas para o diálogo eu acho que ele deixa muito aquém, no meu ponto de vista, é claro. É isso. Aí, se ele puder me ajudar a esclarecer o ponto do instrumento, por favor. Assim, nosso trabalho foi meio que dividido em duas partes, né? Uma parte era a análise das palavras, né? Como você bem apontou. Então, eram palavras-chave que os alunos... Era pedido, né, para os alunos apontarem quais palavras-chave eles relacionariam com o processo evolutivo, quais palavras eles não relacionariam e quais palavras eles não conheciam, né? Então, na verdade, a gente deixou essa opção de eles grifarem as palavras que eles não conheciam. Então, eu acho que isso também diminuiu, assim, isso que acontece muito, na verdade, né? Ainda mais alguém, como a gente também não era da turma deles, né? Talvez eles podiam até acontecer de eles não levarem a sério o nosso trabalho. Então, acabou que quando eles não entendiam alguma palavra que estava na lista, eles grifaram.
sobre o outro método de análise, a gente pode dar uma olhada assim. O Rodrigo bem apontou no final, que a gente até tinha discutido para deixar isso, para falar isso para vocês, que a gente pretende continuar com esse trabalho, né? Pretende, na verdade, sustentar um prosseguimento dele em sentido de não apenas apresentar esse trabalho em ensino médio, mas também, né, em outras turmas, mas em outros graus de ensino, por assim dizer. Então, para a população em geral, para ensino superior. Então, com isso, por mais que talvez caso a gente mude o método, não tenha uma padronização, por assim dizer, mas a gente pode olhar sim melhor esse método de classificação dos argumentos. Não sei se eu respondi as questões. Não, respondeu sim. Muito obrigada, Danilo, pelos esclarecimentos. Imagina, obrigado você. Ai, gente, eu estou adorando essa discussão. Se deixar, nós vamos ficar aqui muito tempo. O Paulo, há muito tempo atrás, pediu um minutinho para falar, Paulo. Desculpa, mas é porque as coisas estavam tão conectadas, assim, isso me deixou muito claro o que você estava querendo falar. Você ainda quer se manifestar? Vai ser muito bem-vindo. Muito rapidamente. Sobre a questão inicial da Lúcia, ela fala da argumentação e do ensino por investigação, né? Como buscando compreender implicações de um sobre o outro, ou interferências, né? Claro que são duas coisas muito relacionadas, é difícil separar. Mas eu vejo a capacidade de argumentação, o aumento da capacidade argumentativa, uma coisa absolutamente imprescindível na escola, no nível mesmo da alfabetização pensada num âmbito mais amplo, né, de leitura da palavra, leitura do mundo, compreensão crítica, né, no sentido paulo freireano mesmo. Porque o aluno pode aprender a argumentar participando do Grêmio Estudantil, tomando contato com temas CTSA, fazendo rap, fazendo slam na escola, né? Tem inúmeras formas de participação do aluno, coletivas ou mesmo individuais, que aumentam a capacidade argumentativa. E ela é um objetivo maior da escola, no nível mesmo da alfabetização. Então eu vejo que, como sendo um objetivo, o ensino por investigação é que contribui muito para o aumento da capacidade argumentativa. O aluno que está diante de um problema, que ele tem clareza do que é, se debruça, ele e os colegas, né, buscando resolver o problema, explicar para o outro como fez, o que fez, né, no sentido mesmo dado pela Ana Maria e pela Lúcia nos trabalhos iniciais do ensino por investigação, eu acho que das modalidades de ensino de ciências que surgiram, está no mesmo nível do CTSA, né, de importância, porque os relatos que a gente tem, essa sala demonstrou isso, né, o envolvimento das crianças e adolescentes, a capacidade com que eles começam a enxergar as coisas e aumentar as possibilidades de defender pontos de vista, indicam bem isso, né? Então, o ensino por investigação, para mim, e as sequências de ensino, são a ferramenta fundamental e muito importante para aumentar a capacidade argumentativa dos alunos, que é esse o objetivo da escola. Ensinar a pensar, né? Ensinar a exercer o convencimento, né, sobre o outro, baseado em evidências de preferência, né? Não falseando dados como algum grupo já foi levantado atrás, né? Dizer, aluno que manipula dados em favor de uma ideia, é difícil fazer isso, né? Evitar isso, porque parece que a minha crença faz eu enxergar nos dados aquilo que me interessa, né? E a gente tem que tentar construir no aluno o inverso disso, né? O que os dados e as leituras e as releituras ou leituras dos outros, né, permitem a gente pensar a respeito do tema, né? Que convencimentos eles ajudam a gente a construir. Era isso, obrigado. Muito obrigada, Paulo. Gente, alguém quer colocar mais alguma questão ou algum comentário? O Felipe trouxe aqui para todos: ensinar para argumentar ou argumentar para ensinar? Alguém quer falar sobre isso? Uai, tem um artigo desse aí. Ensinar para argumentar, ué. É famoso aí. É argumentar para aprender ou aprender para argumentar, não é? É a mesma, do Schwartz, não sei das contas. Eu acho que as duas coisas estão bem entrelaçadas.
e depende muito do foco que tem o professor ou o pesquisador, né? O que ele está querendo investigar. No meu caso, sempre foi investigar, argumentar para aprender. Então, eu busco as situações que são espontâneas, que as pessoas estão com diferenças de opinião, tentando entender como que elas estão tentando aprender a ciência a partir dessas interações que têm diferenças de pontos de vista. Mais algum comentário, gente, para a gente poder fechar? Alguém quer fazer mais alguma consideração, mais alguma questão? O silêncio significa que estamos cansados e vamos embora? Gente, eu quero agradecer muito, muito empolgante essa sala, muitas contribuições, todo mundo muito engajado para poder participar. Mesmo quem está aí de ouvinte, está resistindo até agora, é sinal que está interessado, né? Então, muito obrigada a todos por terem ficado até agora. Parabéns pelos trabalhos. Vamos continuar nossas pesquisas, vamos continuar nossos diálogos, né? Lembrando do papel da avaliação, né? Que a gente possa ajudar nossos alunos a não manipularem os dados, mas realmente extrair as informações que os dados nos permitem extrair, né? E que nos nossos trabalhos também a gente tenha um olhar crítico sobre o que a gente realmente está querendo responder como questão, para buscar a metodologia que vai nos ajudar melhor nesse processo. E muito feliz nesse movimento de resistência, né? Uma vez que a ciência está tão... não sei se é mal vista, né? Mas é o momento que me faz pensar o quanto que a alfabetização científica é necessária, de quanto é necessário a gente repensar as nossas aulas, né? O quanto elas realmente têm sido significativas para esses estudantes tomarem decisões no seu dia a dia, na sua vida. E então só tenho a agradecer por esse momento de partilha e vamos continuar, que o evento está no comecinho ainda. Tá bom? Obrigada a todos e até mais tarde. Valeu, Ana. Um beijo. Obrigado. Beijo, até mais.